No Saber Direito desta semana, o tema é Direito Processual do Trabalho. Você vai entender os princípios e estrutura do direito laboral. No curso são abordados as partes, os atos e nulidades processuais, bem como procedimentos e recursos trabalhistas. As aulas são com o professor Tiago Kunert. Olá, senhores. Enfim, após um longo curso, com a certeza de que foi proveitoso, chegamos então à nossa última aula de processo do trabalho aqui no programa Saber Direito. Espero que essa nossa relação tenha sido a mais proveitosa possível, não fazendo por desmerecer ainda a nossa aula de hoje, mas desde já agradeço a imensa honra e satisfação que foi ter vocês aí do lado um pouquinho comigo ao longo dessas aulas sobre processo do trabalho. Senhores, como nós havíamos combinado, hoje ainda tem um resquício, alguns outros recursos trabalhistas a serem tratados, de modo que este é o tema da aula de hoje e não fugiremos a ele. Temos ainda muitos recursos a serem abordados e vamos pontualmente, um a um, trazer a vocês todas as nuances e características. Vejamos. Na aula passada, finalizávamos, além do nosso quiz, com os embargos de declaração. Exaurido esse recurso, passamos então para a figura do recurso ordinário. Professor, o que tem de tão importante nesse recurso que seria a nossa apelação do processo civil? Vejam só, ao contrário dos outros recursos que ainda iremos estudar, o que nos interessa neste ponto e em específico sobre este recurso são as hipóteses de cabimento. Se vocês pegarem todo o rol do artigo 895, inciso 1º e inciso 2º, vão se deparar de uma forma bem tranquila, porém às vezes nebulosa a respeito do cabimento do recurso. Professor, como pode ser tranquila e nebulosa ao mesmo tempo? Te explico aqui. A leitura é fácil, mas o entendimento pode deixar um pouco de dúvidas. Então, é para isso que a gente está aqui, para poder aprender um pouco mais de processo do trabalho e, em especial, no dia de hoje, o recurso ordinário. Vamos lá. Como a gente tem em primeira noção, à primeira vista, toda vez que nós nos depararmos com o recurso ordinário, como brincadeiras fizemos ainda há pouco, a nossa apelação no processo civil, veremos a primeira e clássica hipótese de cabimento, que é das sentenças, das decisões definitivas proferidas pelo juízo singular ou pela primeira instância. Em outras palavras, uma vez transcorrida toda a instrução processual e sobrevindo uma nova decisão, ou melhor, uma sentença em que colocará fim àquele litígio, pelo menos em termos materiais, você que porventura se sagrar vencido, sucumbente, poderá se utilizar deste recurso ordinário. Como já vimos em outras oportunidades, para cada decisão há um recurso cabível específico. Não podemos, por meio de uma mesma decisão, atacar com 2 ou mais recursos, de forma alguma. Então, é muito importante que vocês consigam identificar se a decisão é definitiva, se ela é terminativa, se tem resolução do mérito, se não tem resolução do mérito, para aí vocês conseguirem enxergar o cenário ideal para então interpor o recurso cabível. E aqui, segundo as diretivas do 895 da CLT, vamos ver que contra a sentença, em regra, cabe o recurso ordinário. Professor, você não pode esquecer daquilo que a gente viu na aula passada. O que era? Os embargos de declaração. Bem observado. Vejamos, quase toda decisão, desde que preenchidas as hipóteses do 897-A, poderá, então, sofrer a apreciação, a interposição deste recurso, embargos de declaração. Mas, o que eu quero dizer? O intuito dos embargos de declaração não é a reforma propriamente dita. Por isso, nós temos um manejo desse instrumento a toda e qualquer decisão, desde que tenha lá a omissão, a obscuridade e os outros que nós já vimos na aula passada. Mas, em se tratando de reforma ou anulação, que são aqueles dois gêneros que nós já estudamos em momentos passados, aí sim, apenas um único recurso para uma única decisão. E no caso, o recurso ordinário.
Agora, temos ainda outras hipóteses de cabimento do recurso ordinário? Temos. E aí é onde mora o perigo, porque toda vez que vocês se deparam com a figura do recurso ordinário, vocês apenas se lembram do recurso ordinário em desfavor da sentença. E eu digo a vocês que existem ainda outras duas hipóteses de cabimento que vocês não podem esquecer. Vamos lá? A outra, senhores, contra acórdão. Bom, peraí, professor. Eu já aprendi que acórdão são decisões colegiadas, em regra proferidas pelos TRTs ou pelos TST e até mesmo, se for o caso, pelo STF, desde que envolva matéria trabalhista. E aí, professor, você está me dizendo que da decisão colegiada de um acórdão pode caber recurso ordinário? É exatamente isso. Antes de responder para você e destrinchar um pouco mais, eu vou tentar fazer com você, de uma forma bem pontual, um esqueleto. Memorize aí na sua cabeça, ou melhor, se quiser, vai anotando um abaixo do outro para que você consiga visualizar a estrutura, o esqueleto dos recursos trabalhistas. Primeiro, senhores, um processo começa com a petição inicial, vai anotando aí. Depois, temos a sentença e aí sim, o segundo, ou melhor, o primeiro recurso, que seria o recurso ordinário. Do recurso ordinário, nós poderíamos caminhar para o recurso de revista. Do recurso de revista, nós poderíamos caminhar para o agravo de instrumento em recurso de revista. Daí em diante, a depender da matéria e de como for tratado o assunto, os recursos de embargos ou os embargos à SDI, todos os dois dirigidos já ao TST. A partir daí, ainda assim, dependendo novamente da matéria e do assunto que se pretende discutir, o recurso extraordinário. Voltamos então e novamente nos deparamos com o agravo de instrumento, porém agora em recurso extraordinário e não em recurso de revista. Não perde o fôlego, vai anotando, se precisar volta a aula e vê de novo, mas continua, fica firme comigo. Além do agravo de instrumento em recurso extraordinário, tem mais alguma coisa? Tem, mas aí a gente foge da alçada trabalhistas e já vamos caminhando para outro segmento do direito. Portanto, vamos parar por aqui e fechamos? Não, porque tudo isso foi ao longo da fase de conhecimento / recursal. Tem qual outra fase de suma importância, professor? A execução. É o momento que a gente vai procurar saber se existem bens para salvaguardar o direito, o crédito trabalhista posto em juízo. E aí começa então a fase de liquidação. Professor, essa fase ainda vai comportar recursos? Vai comportar recursos. Então você vai anotar aí do lado, somada a fase de conhecimento / recursal, temos agora os recursos que vão se originar ou vão tramitar ao longo da fase de execução. Ou seja, iniciada a execução, o primeiro passo é quantificar, apurar o valor devido. E esse valor devido, por vezes, é questionado no judiciário. E aí, a depender de quem estiver questionando, nós vamos ter os mecanismos pertinentes. Se você for o empregado, aquele que, em regra, detém o crédito perquirido na Justiça do Trabalho, você vai se utilizar do mecanismo chamado de impugnação aos cálculos, ou seja, iniciada a execução, foi-lhe apresentado um valor em que você discorda do cálculo feito ou dos procedimentos, das etapas processuais realizadas, motivo pelo qual você quer que aquele julgamento, que aquele valor, que aquela quantia seja corrigida. Portanto, se utilize desse mecanismo aí dentro da seara recursal, denominado de impugnação aos cálculos. Da mesma forma, se quem não tiver a satisfação daquele objeto ou daquela pecúnia for a empresa, se for ela a discordar dos valores ali colocados, não nos valeremos da impugnação, mas sim do instrumento chamado de embargos à execução. Ele se prestará para a mesma finalidade, porém com algumas peculiaridades, mas que se equivalem e se prestam ao mesmo destino daquele tratado agora pelo empregado, que chamamos de impugnação aos cálculos. Então percebam, dois mecanismos diferentes que são manejados em função da pessoa que as apresenta para chegarem ao mesmo denominador comum, que é a revaloração, a rediscussão dos valores ali impostos.
Professor, já estou sem fôlego aqui, não tem mais caneta para anotar e folha para guardar as informações. Tem mais recurso? Tem mais recurso. Anota aí e vira a página porque não acabou. Olha só, dessa decisão, afinal de contas, o juiz tem que se pronunciar sobre as impugnações ou sobre os embargos. Eu ainda posso lutar, recorrer? Pode. E aí, professor, qual é o recurso cabível das decisões proferidas em fase de execução? Respondo para você. É o agravo de petição. Então, esse é o recurso que será julgado, analisado e processado pelo TRT, correto? Aqui, nós também teremos uma questão mais formal para tentar rediscutir valores. Percebam, iniciada a execução, os direitos trabalhistas já estão consolidados. Aqui nós teremos questões processuais e apenas de valores. É uma discussão extremamente limitada. Por exemplo, olha, eu quero que incida o índice de correção A e não o índice de correção monetária B. Essa questão impacta diretamente naquilo que você tem a receber ou a pagar naquele processo. E, portanto, pode ser sim objeto de questionamento na Justiça do Trabalho. E, professor, acabou por aí? Olha só, de novo a figura do recurso de revista. Mas calma, eu já ouvi esse nome, professor. Você não já falou desse recurso? Exatamente. E aqui, liguem um alerta, botem uma estrelinha, um sol, uma lua, a forma como vocês quiserem, para que fique em evidência esse recurso de revista. Ele não é o mesmo do recurso de revista lá da fase de conhecimento / fase recursal. É bem verdade que ambos estão no artigo 896 da CLT, mas as suas hipóteses de cabimento e as suas finalidades são completamente diferentes. Então, do recurso de revista, nós ainda voltamos ao agravo do instrumento em recurso de revista, e aí, se for o caso de violação à Constituição, entre outras hipóteses, poderemos mais uma vez retornar ao Supremo Tribunal Federal. Percebam que é longo, exaustivo, mas de longe não é o dos piores que existem ou dos mais complexos em relação a outras searas do direito. Garanto a vocês que entre esses recursos nós vamos exaurir todos e levar esse conhecimento para casa hoje a respeito de processo de trabalho e, em especial, recursos trabalhistas. Pois bem, voltando ao recurso ordinário, sabendo que você adotou toda essa sistemática, visualizando um por um, da onde vai, da onde vem, qual é o recurso cabível, vamos lá voltar então para a segunda hipótese de cabimento do recurso ordinário. Lembra que eu comentei com vocês que era contra acórdãos? Ora, se você for ver a resolução, ou melhor, o esqueleto que você acabou de montar, do RO, nós vamos para o recurso de revista. Por quê? O RO é julgado pelo TRT. O TRT, em regra, profere um acórdão. Não que não seja possível decisões monocráticas, mas, em regra, o julgamento é colegiado. E essa decisão é combatida por meio de recurso de revista. Mas calma, professor, então onde é que eu acho esse recurso ordinário contra acórdão? Muito simples, vou te dizer agora. Toda vez que os processos forem de competência originária dos tribunais regionais do trabalho. Travei aqui, professor, não foi a câmera, não foi a internet, não foi nada não, eu que travei, fiquei duro, fica tranquilo que eu vou resolver com você agora. Como é que é essa questão de competência originária? Muito simples, ao invés de uma ação ser distribuída lá para o juízo singular, para a vara do trabalho, ela já começa na segunda instância. Você pode pegar como exemplo os mandados de segurança, ações coletivas, ou dissídios coletivos, elas já se iniciam no TRT, elas começam na segunda instância. E o primeiro pronunciamento jurisdicional da Justiça será através ou por meio dos tribunais regionais do trabalho. E percebam, se você for seguir a lógica, o esqueleto, o esqueminha que tem anotado no seu caderno, bem bonitinho, você sairia de uma decisão de segunda instância para o TST mediante o recurso de revista. E é aí que mora o perigo. Lembrem-se, se a ação começar na segunda instância, nós temos uma outra hipótese de recurso ordinário que não aquela prevista originalmente, que são contra as sentenças proferidas, as decisões de primeiro grau proferidas. Então, tenham extrema atenção sobre isso, correto? Temos aí, então, duas das três hipóteses de cabimento. Qual é a terceira e última, a derradeira
opção, ou melhor, hipótese de cabimento do recurso ordinário. Senhores, a terceira e última, eu tenho certeza que vocês sabem. Se vocês não souberem, certamente foi porque ocorreu um lapso na memória, mas nós já tratamos aqui, vocês estão craque nesse assunto. Toda vez que tiver aquelas exceções da súmula 214 e do artigo 799, parágrafo 2º da CLT, ou seja, exceções que tratam do princípio da irrecorribilidade de imediato das decisões interlocutórias. Vocês vão lá recapitular no caderno de vocês e vão ver todas as 4 hipóteses, vão ver que são decisões combatidas de imediato, ou seja, excetuam a regra, excetuam esse princípio que nós já tratamos em sala de aula, para que vocês consigam enxergar essa nossa terceira e última hipótese de cabimento do recurso ordinário. Então, para que não hajam dúvidas, primeiro, contra as sentenças, que são as decisões definitivas de primeiro grau, contra os acórdãos proferidos pelos tribunais regionais do trabalho, lembrando que esses acórdãos têm que ser em matéria de competência originária, senhores. Se essa ação que vocês estão discutindo começar lá na origem, na primeira instância, e porventura chegar ao TRT, e daí vocês decidirem recorrer, não será o recurso ordinário. Seguiremos o nosso esqueminha aí do quadro, do caderno, ou enfim, onde quer que vocês estejam anotando, será então o recurso de revista e não o RO, correto? Não se confundam, se atenham a esse mecanismo porque é um dos assuntos mais problemáticos e, por consequência, de maior incidência na vida acadêmica, na vida dos concurseiros, enfim, de você que está aí do outro lado estudando conosco. Então, por favor, tenham atenção a essa hipótese de cabimento. E a terceira e última, que a gente também já explicou para você, e repetindo, é a hipótese do cabimento do recurso ordinário em relação às decisões interlocutórias, as exceções previstas lá nos dois artigos, ou melhor, na súmula e no artigo. E com isso, nós matamos o recurso ordinário e vamos então para o nosso próximo recurso. Senhores, o próximo recurso a ser tratado é o recurso de revista. Ele, de longe, com todo o esforço do mundo e com toda a verdade, nós vamos conseguir verificar que ele é o mais complexo, Por quê? Se vocês pegarem o 896, vão ver as alíneas A, B e C. Essas alíneas vão tratar das hipóteses de cabimento. Mas imaginem, não são hipóteses diretas. Em uma mesma linha, há uma vastidão, uma enormidade de questões e de ponderações a respeito de como pode ser interposto um recurso de revista. Então, nós vamos ter lá violações entre decisões jurisprudenciais de TRTs distintos com relação à lei federal, tribunais regionais do trabalho diferindo, ou seja, não concordando a respeito de uma mesma lei estadual, de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva, entre tantas outras hipóteses. Violação à súmula vinculante, à orientação jurisprudencial, há uma exaustidão, ou melhor dizendo, um rol muito gigante, muito grande nesse artigo 896, em que vocês precisam dominar. Infelizmente, é um pouco do exercício da repetição para que vocês mentalizem, consigam inserir isso dentro da cabecinha de vocês para poder ficar craque nas hipóteses de cabimento do artigo 896. Mas, o que eu queria dizer para vocês aqui é que, brincadeiras à parte, nós temos 3 recursos de revistas distintos. Bom, professor, como assim? Cada linha refere-se a um recurso ou cada um tem sua peculiaridade? Como é que funciona? Senhores, quando eu digo que temos 3 recursos de revista diferentes, é porque eles se diferenciam nas suas hipóteses de cabimento. O primeiro deles, que é esse mais tradicional, que é o que está no esqueletinho de vocês, que vem logo após o recurso ordinário, ele está contemplado no artigo 896, a linha A, B e C. Então, é o mais usual, toda vez que você verificar confronto de decisões de TRTs em relação à lei federal, lei estadual, súmula, OJ, regulamento empresarial de observância obrigatória, entre tantas outras hipóteses aí contempladas no seu artigo 896. Esse, vamos intitular, perdão, de artigo 896, recurso de revista 1. O recurso de revista do 896 tipo 2 é o seguinte, gente, é aquele que tramita pelo rito
sumaríssimo. Ou melhor, vamos, só para não inverter a ordem, vamos botar aquele recurso de revista que está na fase de execução. Então percebam, apenas para que fique mais lúcido, mais tranquilo, mais ilustrativo, peguemos então o recurso de revista tipo 1, que é do 896, linha A, B e C, que é aquele tido no rito ordinário, na fase de conhecimento recursal, e agora façamos o recurso de revista tipo B, número 2, que é o recurso de revista oriundo da fase de execução. Gente, esse recurso de revista, ele pode também ter as mesmas hipóteses de cabimento? Por certo que não. Esse recurso de revista, ele vai estar lá no parágrafo 2º, 896, salvo engano, que diz, em consonância com a súmula 266 do TST, que vocês só poderão utilizá-lo, manejá-lo, se houver ofensa direta à Constituição Federal, certo? Então vocês não podem se perder. É uma hipótese bem mais restrita, mas também de extrema importância. Então, repetindo, aquele primeiro recurso, o tipo 1, ele é bem mais exaustivo, ele é bem mais complexo. O tipo 2, que é esse oriundo da execução, ele só comporta uma hipótese de cabimento, que é a violação literal e direta à Constituição Federal. E, por fim, o nosso recurso de revista tipo 3, ou tipo C, enfim, da forma como vocês acharem melhor, ele vai estar lá no rito sumaríssimo, senhores. E ao contrário do que se vê no rito da execução, ou melhor, na fase de execução, nós temos aqui duas hipóteses de cabimento, que são as ofensas à súmula do TST ou à súmula vinculante. Percebam que você tem cenários completamente distintos para o mesmo recurso em termos de cabimento. Então, é extremamente necessário que vocês dominem essa área e repetindo, eu sei que é o mais complexo, eu sei que é o mais difícil, eu sei que é o mais cansativo, mas tem a sua relevância e não pode ser deixado de lado. Poucos profissionais, poucos estudantes dominam o teor, o conteúdo e todas as peculiaridades do recurso de revista. E eu estou aqui para poder facilitar um pouco mais a sua vida, tentando destrinchar e tornar mais fácil esse contato e esse acesso com os nossos 3 tipos de recursos de revista, brincadeiras à parte, certo? E aí, feitas essas considerações, nós temos ainda algumas outras peculiaridades que vocês precisam saber dentro do recurso de revista. Ele, dentre aquela hipótese do princípio do jus postulante, é o exemplo clássico da inobservância, ou seja, da exceção a essa regra. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês que o recurso é interposto por simples petição? Aqui, senhores, aquela exigência técnica, aquele rigor formal se faz presente. Portanto, a figura do advogado é indispensável e você tem, naturalmente, como já devem ter percebido, uma dificuldade maior ao se elaborar esse recurso, correto? Então, vocês têm que se ater também a esse rigor, a essa cautela, a essas exigências na hora de você fundamentar e interpor o recurso de revista. Passado do recurso de revista, eu sei que é muita informação, parece um bicho de 7 cabeças, mas fica tranquilo, você vai conseguir, você já tem um esquema bem bonitinho no seu caderno, você está aprendendo recurso a recurso e sei que vai sair daqui um expert em processo do trabalho. Perfeito? Superado então embargos de declaração, recurso ordinário, recurso de revista, vamos então para as fases do agravo, né? Também um pouco menos usual na nossa realidade, às vezes de difícil encontro aí no dia a dia de vocês, mas também que tem a sua incidência, a sua relevância e que vocês merecem aí conhecer um pouquinho mais e aprofundar seus conhecimentos. O agravo de petição também está lá a partir do artigo 897 e ele, como dito há pouco, quando montávamos o nosso esquema, é o recurso específico para combater as decisões proferidas na fase de execução. Então, toda vez que você tiver o julgamento de impugnação aos cálculos ou dos embargos de execução e ainda assim não estiver satisfeito, você vai ter a possibilidade de manejar este agravo de petição, senhores. Eu sei que o nome às vezes não é muito comum. Aqui, como eu já disse em outros momentos, a semântica, pelo contrário, não nos ajuda. Agravo de petição não dá nem norte, nem sul, nem leste, nem oeste. A gente fica realmente perdido.
Então, mais um motivo para você estar aí com essa dica fresquinha, com essa aula sobre processo de trabalho e sobre recursos. Então, a nossa primeira característica do agravo de petição é combater essas decisões. Quem é que julga? Quem é que faz a análise desse recurso? Assim como o nosso recurso ordinário, o agravo de petição também vai ser julgado pelos tribunais regionais do trabalho. Diante disso, vocês precisam ainda saber que a matéria em si, de novo, limita-se a valores, limita-se a questões processuais. O direito material em si já está assegurado e você dificilmente conseguirá reverter, é claro, salvo raríssimas exceções contra anulidades absolutas e outras situações, mas o recurso do agravo de petição limita-se a atacar estes fundamentos, ou seja, a impugnar as decisões na fase de execução. Senhores, uma outra observação. Lembra que comentávamos ainda em outras aulas que os recursos, em regra, nas suas características, suas peculiaridades, nos seus requisitos, necessitam do preparo? Como é que fica aqui o nosso primeiro recurso, então, da fase de execução? Afinal de contas, eu falei para vocês que era uma exigência própria, específica dos empregadores, né, que desejam garantir, ou melhor, que necessitam garantir o juízo. Aqui há a necessidade também de que o empregador, aquele que porventura venha a manejar o agravo de petição, de pagar algum valor? Percebam que não. Nós já estamos na execução. O valor já está garantido. Agora, é bem verdade que você precisa ter um pouquinho de cuidado nessa etapa. Afinal de contas, se a decisão proferida lá no início da execução acolher ou de alguma forma modificar os valores para fins de majoração, ou seja, elevar a quantia devida, e você, enquanto parte sucumbente, desejar recorrer, por óbvio, deverá compor, chegar a esse montante a fim de que toda execução esteja integralmente satisfeita. Então, vejamos, imagine que uma condenação esteja ali em torno dos seus R$10.000 e após a análise dessas decisões na fase de execução, seja pela impugnação aos cálculos ou pelos embargos à execução, o juiz modifique essa quantia e sai então dos 10 para, por exemplo, R$5.000, perdão, acrescente R$5.000, em outras palavras, totalizando uma quantia de 15, temos uma elevação de 10 para 15. Essa diferença, sim, deve ser observada por aquele que decidir recorrer, sendo ele o empregador, a fim de que pague, efetue o preparo sob pena de não conhecimento do seu recurso, do seu agravo de petição. Afinal de contas, nessa hipótese, há um aumento, uma majoração, uma elevação da quantia devida. Se ela não for paga, não for quitada, esse recurso não poderá ser analisado, senhores. Então, essas são as características que nós temos a respeito do agravo de petição. Não menos importante, mas também dentro da figura dos agravos, ainda temos aquele tido como de instrumento. E aí vem aquela famosa frase, negado o segmento, agravo de instrumento. Eu acho que boa parte dos senhores já ouviu essa rima ao longo da graduação de Direito, ou nos cursinhos da vida, enfim, ou até mesmo, quem sabe, aqui no nosso programa no Saber Direito. Mas, para aqueles que não ouviram, fica aí a dica dessa rima que facilita a expressão de um juiz, de um desembargador ou de um ministro que, porventura, venha a colocar a expressão denego seguimento. Essa expressão de denegar seguimento quer dizer que propriamente o juiz, o desembargador, o ministro não adentrou especificamente ao mérito, ele esbarrou em um daqueles requisitos, daqueles pressupostos de admissibilidade do recurso e, portanto, ele não teve condições de analisar os pedidos ali formulados, certo? E o objetivo do agravo de instrumento, que é este recurso agora estudado, nada mais é do que efetuar o seu destrancamento. O recurso ali, ele está obstado, ele está embarreirado, ele está trancado. É essa a ideia precípua quando se fala de agravo de instrumento. Você tem como finalidade única fazer com que o Poder Judiciário Trabalhista aprecie aquele recurso. Se não fosse assim,
nós nos utilizaríamos de outros recursos para remeter àquela apreciação, aquele direito, aquele pedido à instância superior, correto? E ainda assim, no agravo de instrumento, é possível que ainda façamos algumas outras observações. Existem legislações que fizeram alguns desdobramentos a respeito do preparo, tema que já estamos um pouco aí com certa afinidade. Afinal de contas, boa parte dos recursos exigem esse pressuposto. E no agravo de instrumento não seria diferente, porém com algumas ressalvas. Vocês vão verificar que a partir do artigo 899 da CLT, nós teremos a figura do agravo de instrumento. E lá temos especificamente as condicionantes, as cláusulas que vão relativizar esse preparo que até então era fixo, tabelas e valores expedidos pelo TST, como já dito em momentos pretéritos. Aqui não, aqui nós temos um valor tido de 50%, senhores. De que forma, professor? Olha só, eu tenho um determinado recurso. Esse recurso, segundo a tabela do Tribunal Superior do Trabalho e em conjunta análise com o valor da condenação, é estipulado de forma fixa. E é este o parâmetro que você, enquanto parte que decida recorrer, deverá observar. Porém, em se tratando de agravo de instrumento, que, repito, possui a única finalidade de destrancar, fazer com que aquele recurso combatido seja de fato analisado pelo tribunal, pode ser, ou melhor, deverá ser quitado, adimplido esse preparo com apenas 50% do valor que se pretende destrancar. Ou seja, façamos uma matemática aqui para ajudar você que está aí do outro lado acompanhando essa nossa reta final do nosso curso aqui de processo de trabalho no Saber Direito. Vamos imaginar que a condenação e o valor do recurso tenham ficado em R$5.000, senhores. E a partir dessa decisão, nós, enquanto parte, desejamos recorrer, efetuar, ou melhor, interpor o recurso cabível dessa decisão. Fazendo o recurso cabível, ele foi inadmitido, ou melhor, ele foi denegado, denegaram o segmento, e aí a gente entra com aquela frasezinha, né? Sabemos que agora o agravo de instrumento é o mecanismo cabível. E por ter sido tratado ele um recurso em valores de R$5.000, na hora que eu pretendo interpor meu agravo de instrumento, eu preciso pagar 50% deste valor, ou seja, 50% do valor do recurso principal, 50% do valor do recurso que você pretende destrancar. Por consequência, se a matemática não me trai, eu vou imaginar que agora eu terei que pagar R$2.500 para destrancar este recurso, correto? Ou seja, não pago na íntegra. Esse recurso será dotado pela metade em termos de preparo, porque ele tem essa única finalidade de destrancar. Ele não analisa questões meritórias. Pois bem, se ele fosse trancado, você terá analisado seu recurso e aí sim os tribunais vão avaliar se é cabível aquela sua manifestação, se faz sentido as suas razões, se elas devem ser acolhidas. Mas, professor, nesse 899, ainda tem outras situações que merecem a nossa atenção? Com toda certeza. Se vocês forem ao final do artigo 899, salvo engano, no parágrafo 7º e 8º, ou até mesmo no 9º e 10º, vocês vão verificar duas outras hipóteses em que não é exigido este valor de 50%. Se vocês forem pegar aqui o 899, no parágrafo 7º e 8º, vão ver que, em se tratando de violação à súmula do TST ou OJ, esta decisão que possivelmente for contrária a esses dois mecanismos aqui, vocês não terão a opção, ou melhor, a exigência de se pagar essa quantia dos 50%. Então, é muito importante que vocês parem um pouco, respirem, tomem um copo d'água e vejam a redação desses parágrafos, especialmente aqueles que estão no finalzinho do 899, para entenderem essas ressalvas, que são de extrema valia, sobretudo nas hipóteses de cabimento e, em especial, nesse pressuposto de admissibilidade recursal, que é o preparo. Então, não se confundam. Em regra, você paga 50% e, nessa outra hipótese, você está isento do pagamento de qualquer quantia.
Afinal de contas, nada mais justo, pois o tribunal ou, enfim, a própria instância originária ou mesmo os tribunais superiores são passíveis de erro. E se são passíveis de erro, não podem repassar esta falha ao particular, à parte, aquele que está demandando em juízo. Se constatado, portanto, então, esta violação, essa decisão contrária, então, à súmula OJ, você, enquanto parte que porventura decidir interpor o agravo do instrumento, vai se ver livre desta exigência. Então, encerrado o agravo de instrumento, ainda temos outras figuras, tal qual o agravo interno. Professor, meu Deus do céu, não aguento mais, estou cansado, olha o tanto de agravo. Pois é, esse agravo interno a gente até também copiou um pouquinho lá do CPC, mas também tem plena aplicação aqui na Justiça do Trabalho e vocês precisam dominar e entender um pouquinho sobre ele. Existe uma instrução normativa do TST e até mesmo artigos da CLT que contemplam essa viabilidade, ou seja, a inserção deste recurso na nossa realidade processual trabalhista. De um modo geral, a primeira informação que vocês precisam ter em mente é que o agravo interno não é um fundamento a ser utilizado, ou melhor, um apelo a ser utilizado contra decisões colegiadas, mas sim por meio de decisões monocráticas. Professor, como assim? Normalmente, quando a gente tem recursos, quem julga é um colegiado, é uma turma, é uma sessão. Porém, nós ainda assim, a dependermos do assunto, poderemos ter situações que o juiz, ou desembargador, ou ministro, monocraticamente, ou seja, sozinho, possa decidir aquela questão, seja por iterativa e notória jurisprudência, ou por outras questões, até mesmo como entendimento sumular, e por aí vai. Ou seja, não há a necessidade de se levar aquela questão posta ao órgão colegiário, ao plenário de um tribunal, podendo o próprio desembargador ou ministro decidir por si só aquela questão. E você, certamente nessa sistemática processual, vai se valer dos mecanismos, recursos que estão ao seu dispor. Portanto, nessa hipótese de decisão monocrática, ou seja, um único indivíduo, um único juiz em que venha decidir o seu caso, pode ser objeto de recurso, sendo ele o agravo interno, correto? E professor, bom, se é agravo interno e eu dirijo normalmente o meu recurso ao prolator da decisão, nada mais coerente do que dizer que este recurso está sendo devolvido à mesma pessoa que julgou ele ainda há pouco. Se nós formos analisar friamente, pergunto a vocês, esta pessoa, este juiz, esse desembargador, esse ministro, de pronto ou facilmente irá reformar, repensar a sua decisão? Acredito que dificilmente, muito difícil ele mudar de ideia, não que as suas razões recursais não sejam as melhores, mas dificilmente a convicção do julgador será renovada, melhor, será mudada. E, portanto, diante dessa situação, uma vez recebido o agravo interno, o desembargador ou ministro tem uma tarefa um pouco diferente dos demais julgadores. Se a decisão monocrática dele for questionada, ele ainda assim poderá manter o seu entendimento, mas deverá fazê-lo com razões distintas. Professor, tenta traduzir para a gente ficar um pouco mais tranquilo e relaxar aqui nesse nosso último encontro. Não tem problema. Olha só, imagina que você atacou uma decisão monocrática lá no TST e ela é passível de agravo interno. Você faz seu agravo interno, provavelmente modificando as suas razões ou explicando de uma outra forma, e o ministro, ao recebê-la, deverá fazer o mesmo. É exigência legal, ele não pode repetir os fatos e fundamentos. Ele tem que inovar se quiser manter a decisão. Agora, vejam bem, se porventura o ministro mantiver a decisão denegatória, ele irá remeter o recurso ao colegiado, que conjuntamente proferirá o resultado. Nesta hipótese, se o colegiado mantiver o entendimento do ministro relator, nesta hipótese o recurso será manifestamente inadmissível. Ou seja, você insistiu nas suas razões, o que perfeitamente é um direito seu, mas
sem sucesso. E esse acúmulo de recursos, ou seja, essa utilização repetitiva de recursos trabalhistas, neste caso em específico, vai te trazer uma penalidade. Em outras palavras, se o recurso interno, ou melhor, se o agravo interno for considerado manifestamente inadmissível, ou seja, se nada daquilo que você escrever servir para modificar a decisão, então os embargadores ou os ministros irão, além de denegar, ou seja, além de manter a decisão, vão te aplicar multa. E aí eu pergunto para os senhores, essa multa, gente, ela vira condição, ela vira pressuposto de admissibilidade para recursos futuros? Perfeitamente. E digo mais, senhores, essa multa, ela vai para quem? É para o Poder Judiciário ou para a parte contrária? O que vocês acham? Muito tranquilo de responder. Quem é que está sendo lesado? Quem que é o maior interessado nessa demanda? Aquele que se sagrou vencedor. E sendo manifestamente inadmissível, ou seja, protelatório, apenas com o intuito de postergar, esse dinheiro, essa multa que será fixada em percentual, será revertida para a parte contrária, tá? Então vocês precisam se ater a isso. É um requisito extremamente importante em que demonstra um pouco de zelo, ou melhor, necessita de um pouco de zelo e cuidado da parte ou do advogado que porventura decida utilizá-lo, correto? E com isso, nós vamos caminhando aqui para mais um recurso, qual seja o recurso adesivo, sendo ele um recurso propriamente do processo civil. Mas, professor, tem aplicação na seara trabalhista? Com certeza, meus amigos, aqui tudo que foi dito tem prática, tem aplicação na nossa realidade. Então, não se assustem de às vezes ouvirem nomes e recursos que são tipicamente tratados em outras realidades, mas com aplicação no nosso direito processual. E aqui não é diferente. Mas, professor, adesivo, aqui a semântica ajuda. O que é esse tal de recurso adesivo? Não é tão simples, mas eu estou aqui com vocês, firme e forte, e vou explicar agora o que é recurso adesivo. Senhores, recurso adesivo, primeiro, qual é a ideia, qual é a semântica, qual é o significado, o que passa na cabeça de vocês quando vem a palavra adesivo? Na verdade, grudar, né? Colar, juntar, adesivar a outro. Pois bem, essa ideia da semântica, ela não exaure o conhecimento e o conceito que a gente busca, mas guarda ele aí porque vai ajudar com toda certeza na ideia do recurso adesivo. Vejamos então a situação invertida. Vamos primeiro para o exemplo prático para então formarmos o nosso conceito. Imaginem que vocês, enquanto parte, decidam demandar na Justiça do Trabalho e, porventura, interponham um recurso ordinário. Afinal de contas, a sentença proferida não lhes foi favorável. Porém, a outra parte apenas não decidiu recorrer porque já estava satisfeito com o resultado, muito embora também tenha perdido. Professor, vai com calma, está complicado. As duas partes perderam? Não tem problema, vamos traduzir isso em números e ainda de uma forma mais prática. Imagina que João entrou contra uma ação em relação à empresa A. João fez uma série de pedidos, certo? Ganhou todos, com a exceção do dano moral. Neste processo, ele ganhou tudo com a exceção do dano moral. Mas em que sentido, professor? Ele pedia 100 mil e recebeu apenas 50. De certa forma, ele foi vencido, ainda que deferida aquela verba. Afinal de contas, ele não vai receber na totalidade, na íntegra, o que foi pedido. Diante dessa situação, a empresa A, reflete, faz as suas ponderações e opta por não recorrer. Afinal de contas, entende por bem que são devidas as parcelas e, inclusive, aquela quantia a título de indenização por danos morais. Porém, João não fica satisfeito, pois também foi sucumbente e, portanto, legítimo ao interpor o recurso ordinário cabível. Nessa oportunidade, João então faz jus ao seu direito e interpõe, apresenta o seu recurso ordinário.
Diante dessa situação, nós sabemos que devemos respeitar a ampla defesa e o contraditório. A empresa A é notificada para contrarrazoar o recurso ordinário, ou seja, para se defender daquelas razões recursais, a fim de que a sentença ou a decisão combatida se mantenha por seus próprios fundamentos. Nessa oportunidade, senhores, a empresa pode fazer jus ao requisito, ou melhor, ao instituto do recurso adesivo, que nada mais é do que a possibilidade de interpor recurso no prazo das contrarrazões. Professor, ficou meio perdido, não era para a empresa se defender e agora ela vai apresentar recurso, mas o prazo dela passou, como é que funciona? É exatamente isso. O prazo para o recurso ordinário são de 8 dias. A empresa opta por não recorrer e o trabalhador sim. Porém, na oportunidade, no momento em que ela for intimada para se defender, ela poderá apresentar suas contrarrazões e no mesmo momento também apresentar o seu recurso. E que recurso é esse, professor? O recurso ordinário adesivo. E é aqui nós nos deparamos com a realidade do adesivo, do colar, do juntar. O adesivo vai ser juntado ao recurso ordinário principal, que era de João. Então, essa é a ideia, a explicação a respeito do recurso adesivo. Ele é adesivo no momento em que você, enquanto parte recorrida, decide mudar de ideia, ou seja, decide recorrer em função de um outro recurso eventualmente interposto. Professor, ainda tem algumas outras considerações? Tem. Ele é compatível com o processo do trabalho? Perfeito, a gente já viu que é plenamente aplicável o recurso adesivo à nossa realidade processual trabalhista. Mas ainda merece algum outro tipo de atenção? Merece. O que você tem então ainda para contar para a gente, professor? Olha só, muitos questionamentos são trazidos quando se trata de recurso adesivo, na medida em que, uma vez prejudicado o principal, o adesivo vai por água abaixo. Isso é verdade? Professor, em outras palavras, o que você quer dizer para a gente? Olha só, se você tem um recurso principal, fiquemos ainda com o nosso primeiro exemplo de João e empresa A, em que João maneja o recurso ordinário, a empresa A que porventura interpuser o recurso adesivo, terá condicionado a sua apreciação e o seu julgamento ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal daquele apelo do obreiro. Como assim, professor? Me perdi, estou cansado, estou aqui no final do dia, estou exausto, não tem problema. Dá uma parada, respira e eu vou junto com você até o último segundo. Olha só, se o recurso ordinário do João não for conhecido, imagine que por ausência de tempestividade, João protocolou o recurso ordinário no 10º dia útil. E vocês já viram que o prazo do recurso ordinário é de 8 dias. Percebam, João não terá o seu recurso ordinário apreciado, julgado. E, por consequência, lembrando que o recurso ordinário da empresa é adesivo, ele, porventura, também não será apreciado. Se o principal cai, o acessório segue a sorte do principal, ou seja, vai junto com o principal. Uma vez não apreciado o recurso principal, o secundário ou o adesivo não irá ser analisado, tá? É uma nuance que vocês podem até entender como pouco prática ou como às vezes não tão corriqueira, mas que sim acontece na Justiça do Trabalho e merece a sua atenção. Perfeito? Então, as considerações a respeito de recurso adesivo estão lá no 997 do CPC e na súmula 283 do TST, correto? Agora, outras informações, nós ainda podemos dizer que por mais absurdo ou às vezes por mais irreal que possa parecer, a parte que optar por interpor o recurso adesivo não necessariamente precisa contrarrazoar. O que eu quero dizer, gente? Olha só, uma vez que você, demandado no processo trabalhista,
seja aquele que seja responsável por interpor o recurso adesivo, você pode dispensar as contrarrazões. Olha, lembra que eu comentei com vocês que a empresa, no caso A contra João, tinha refletido e falou, olha, não, eu acho que é justo tantas verbas deferidas quanto a indenização de 50 mil? Ela pode sim optar por manter esse entendimento e não recorrer, ou melhor, não contrarrazoar, mas tão somente apresentar o seu recurso adesivo, certo? Então, é uma situação um pouco impensável, né? Normalmente, quando se tem a oportunidade de se defender a regra, seja no processo do trabalho ou em qualquer outra área do direito, que você exerça tal direito, mas o artigo 997 do CPC nos traz essa possibilidade de você não apresentar as contrarrazões, mas tão somente o recurso adesivo, no caso, o ordinário. Diante disso, nós agora finalizamos nossos temas de hoje e para sedimentar, deixar ali, sem sombra de dúvida, qualquer resquício que vocês tenham sobre o que foi dito na aula de hoje, vamos para o nosso quiz para a gente encerrar com tudo. Vamos lá. Acerca dos pressupostos recursais trabalhistas, marque a alternativa correta. Item A. O prazo para interpor o recurso ordinário será de 8 dias úteis. Item B. O prazo para interpor embargo de declaração será de 5 dias corridos. Item C. O prazo para interpor o recurso de revista será de 15 dias úteis. E, por fim, a alternativa D. O prazo para interpor o agravo de petição será de 10 dias úteis. Então, a resposta correta para essa pergunta é a alternativa A. Está aí na sua tela para não deixar dúvidas. Próxima pergunta do quiz. Considerando as noções de legitimidade processual, quem pode recorrer no processo do trabalho? A alternativa A, somente a parte vencida. A alternativa B, somente o sucumbente. A alternativa C, a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público do Trabalho. E, por fim, a alternativa D, somente a parte vencida e com assistência de um advogado. Senhores, a alternativa correta é a item C. Correto? Vamos agora para a nossa derradeira pergunta, para fechar o quiz. A respeito do recurso ordinário e suas hipóteses de cabimento, responda corretamente. Alternativa A. Só é cabível contra sentenças proferidas pelo juízo de primeiro grau. Item B. É cabível no prazo de 8 dias corridos contra decisões interlocutórias. A alternativa C. É cabível apenas contra decisões definitivas. A alternativa D. É cabível contra sentença, determinadas decisões interlocutórias e acórdãos proferidos pelo TRT em ações de competência originária. Senhores, gabarito, alternativa D. Com isso, fechamos o nosso quiz, fechamos o nosso curso. Na data de hoje, na aula de hoje, nós exaurimos os recursos trabalhistas, passamos pelo recurso ordinário, vamos lá para o 896 da CLT tratando do recurso de revista, abordamos o agravo de instrumento, o agravo de petição, o recurso adesivo e tantos outros na nossa aula. Eu espero que essa caminhada tenha sido proveitosa, que vocês tenham aprendido um pouco mais da nossa realidade processual trabalhista. Foi uma verdadeira satisfação caminhar juntos com vocês até aqui e espero encontrar vocês novamente aqui no Saber Direito. Um grande abraço e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.